Pois é, nem tudo são flores. No dia de ontem eu trouxe uma notícia extremamente positiva para o mercado cripto, que é o JP Morgan aceitando empréstimos com colateral em Bitcoin e Ethereum como garantia. Isso é, um banco que sempre foi extremamente crítico ao Bitcoin, agora se curva à criptomoeda. E isso, sem dúvida, vai impulsionar a adoção do Bitcoin. Muitos bancos vão ir atrás do JP Morgan e fazer exatamente o mesmo instrumento financeiro. Mas e se eu te disser que isso também tem um lado negativo? Porque no fundo o JP Morgan e a BlackRock não são os benfeitores, o bonzinho dessa situação aqui. Eles estão só fazendo uma caridade, né, para os seus usuários, seus clientes, ofertando instrumentos em Bitcoin. Não é bem assim a história. E a verdade é que quanto mais as pessoas transferem a custódia para essas instituições, mais elas ganham poder. Não é o poder de mudar a regra do Bitcoin, porque isso aqui funciona sob consenso, mas o poder de fato ditar os rumos do preço do Bitcoin no curto prazo. Como consequência, isso pode levar à desistência das pessoas, do investidor comum, a ter essa moeda, passando essas moedas para o banco. Eu vou te explicar como esse mecanismo vai funcionar. No fim, tudo gira em torno dessas instituições acumulando mais Bitcoin. Então, nesse vídeo eu quero te explicar esse mecanismo, como ele tende a acontecer, o que isso vai mudar na prática para você que investe e como você pode sobreviver a essa guinada institucional. Me acompanhe nesse vídeo. Me chamo Matheus, sou cofundador da Target, o seu guia inteligente no mercado cripto. Se você quer começar a investir de modo profissional nesse mercado, confere os links aqui na descrição. Eu gostaria de começar esse vídeo lembrando a todos aqui o que aconteceu no mercado cripto no dia 10 de outubro. Esse aqui é o cenário atual, nós estamos na faixa aqui dos 114 mil, hoje tentou buscar os 116 e no dia 10 de outubro, você deve ter acompanhado, nós tivemos esse fenômeno aqui, esse candle totalmente vertical aqui embaixo, né? Foi uma queda de aproximadamente ali 17%, chegou a 16% no par Bitcoin USDT na Binance. Isso aqui foi um flash crash, né? Motivado ali, teve a gotinha d'água, foi o anúncio da tarifa do Trump sobre a China, mas de fato que ocasionou tudo isso foi uma onda, uma cascata de liquidações. Nós fizemos um relatório gratuito, tá? Cobrindo tudo isso que aconteceu e os rumos do preço até o final do ano e 2026. Está gratuito aqui no canal, vale a pena conferir. Isso daqui foi, como eu comentei, uma liquidação em cascata e existem muitas acusações hoje acontecendo frente à Binance. O pessoal está realmente levantando questionamentos sobre se a Binance teria iniciado toda essa liquidação em cascata, né? Vendendo o preço e foi acionando ali margem das pessoas que estavam alavancadas e fez essa destruição no preço do Bitcoin. Até o Bitcoin 16% num dia é bastante coisa, mas assim, não vou dizer que a gente nunca viu isso acontecendo. Mas agora nós vimos outros ativos caindo 80% em minutos, não foi em um dia inteiro, foi questão de minutos que essa queda grande aconteceu. E então levantou muitas perguntas, né? Será que isso foi uma manipulação? Será que isso aqui foi premeditado? E a conversa, né, ela está acontecendo ali acusando a Binance de ter iniciado tudo isso. Nós vemos hoje aqui que tem muita posição alavancada no Bitcoin, né? Tem bastante gente para ser liquidada aqui por volta de 116 mil dólares. Está logo ali, né? Então é bem possível que o preço busque essa região aqui para liquidar quem está shortado. E do lado dos longs, né? Não adiantou nada, o pessoal não aprendeu com o que aconteceu. Está todo mundo se alavancando novamente. Aqui até não tem tanto abaixo de 110, mas vai de 111 para cima. O pessoal está se alavancando bastante, está apostando na alta do Bitcoin e está alavancando 50, 100 vezes. Esse tipo de liquidação, né, esse tipo de região de preços aqui, a gente sabe que tende a acontecer uma busca por essas regiões justamente para liquidar essa galera que está se alavancando. Aqui nós temos da Hyperliquid, temos aqui uma posição bem forte de long para ser liquidado nos 91 mil dólares. E mais para frente temos alguns shorts também, 120, aqui um pouco mais para cima, né, 150 mil dólares. Nada preocupante, né? O nível de alavancagem não está tão alto quanto estava ali no dia 9, dia 10 de outubro. Mas o ponto que eu quero levantar aqui nem é sobre o risco de liquidação que nós temos hoje ou que nós vamos ter no futuro, tá? Não é isso que eu quero abordar nesse vídeo. Agora, entenda o seguinte, se há a possibilidade da Binance ter iniciado toda essa liquidação, e a Binance é uma empresa privada de um setor específico no mercado cripto e ela tem algum poder de influência específico. É grande o poder, é claro, ela é a maior corretora do mundo. Vamos comparar ela com uma BlackRock, que tem trilhões de dólares em gestão, digamos assim, em custódia. Se você acha que o mercado cripto é manipulado, é porque você não conhece o mercado tradicional.
E a manipulação do mercado tradicional, ela vai em outras vias, não é só preço, não. É uma manipulação até de ideias que acontece no mercado tradicional, uma manipulação que leva décadas, leva anos para se concretizar. E por que eu estou falando disso? É porque ontem eu dei para vocês a notícia, né? Alguns dias ela saiu, de que o JP Morgan vai começar a aceitar empréstimos com colateral em Bitcoin. Isso aqui é muito importante para entender o rumo do mercado cripto nos próximos anos. E o que é esse empréstimo com colateral em Bitcoin? Eu trouxe aqui numa planilha uma simulação bem breve para explicar um pouquinho para você. Vamos colocar aqui o preço do Bitcoin hoje a 115 mil dólares. Imagina que eu quero pegar um empréstimo de 500 mil dólares. O que eu faço? Eu deposito o meu colateral em Bitcoin, eu deposito uma garantia de Bitcoin, 10 Bitcoins, que dá o preço aqui de 1.150.000 dólares. Com isso, eu estou apto a pegar um empréstimo de 500 dólares. Eu posso pegar até 81% da minha posição em empréstimo, que seria aqui cerca de 931 mil dólares. Isso aqui é o máximo que eu posso pegar. Veja que pegando 500 mil dólares, o meu LTV, que é o percentual que eu tenho sobre o meu colateral, é de 43%. É relativamente adequado, assim. Eu estou até numa seara aqui de conservador para moderado. Além disso, eu tenho aqui o meu preço de liquidação. Ou seja, se o preço do Bitcoin, que hoje é 115, ele chegar em 61.728 dólares, eu perco todo o meu colateral. Eu perco toda a minha garantia. Isso aqui é uma margem de segurança da instituição financeira que me fornece esse empréstimo. Então vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que eu suba o meu empréstimo. Em vez de 500, eu agora pegue mais 100 mil. Vou para 600 mil dólares. Veja que o meu preço de liquidação subiu de 61 para 74. Ao mesmo tempo, se o preço do Bitcoin cair, o meu preço de eu vou chegando perto do meu preço de liquidação. Então, o meu colateral também vai diminuindo. Dessa forma, se o meu colateral aqui não for mais 1.150.000, mas apenas 900 mil, veja que o meu LTV vai chegando cada vez mais perto do máximo que eu posso pegar emprestado. Em resumo, o que aconteceria se o meu preço de liquidação chegasse de fato no preço do Bitcoin atual? Eu perderia todo o meu colateral. Ponto importante, não é isso que acontece nas corretoras, tá? A alavancagem que nós vemos na Binance, na Hyperliquid, na Bybit, é uma alavancagem em futuros, em perpétuos. Eu deposito na corretora, sei lá, 10 mil dólares. Desses 10 mil dólares, eu pego 5 mil dólares e me alavanco em 10 vezes. Agora, os meus 5 mil dólares, eles agem como se fossem 10 vezes maiores. Eles fossem 50 mil dólares. Por que eu faço isso? Porque se o preço do Bitcoin subir 10%, eu não ganho 10% de 5 mil. Eu ganho 10% de 50 mil dólares. E os outros 5 mil reais que ficaram ali em depósito, como margem, eles servem para proteger a minha posição caso o preço vá caindo. Quanto mais dinheiro eu tenho depositado na corretora fora da operação, mais o preço pode cair e eu ficar de boa. Agora, se a minha margem é pequena e o preço vai caindo, eu corro o mesmo risco daqui, de eu ser simplesmente liquidado na minha operação. São instrumentos diferentes de alavancagem. Essa alavancagem com colateral, que você deposita um colateral fixo, ela é muito mais segura, muito mais conservadora. Mas mesmo assim, tudo a gente está falando aqui de alavancagem e de preços de liquidação. Ambas as estratégias vão ter ali uma região com mais pessoas alavancadas, uma região onde se o preço bater, mais pessoas vão ser liquidadas. Em resumo, o que nós vimos então agora é uma guinada do institucional. Um banco tradicional, o maior banco do mundo, um banco que é líder em vários setores e que certamente tem um poder de influência tremendo, não só sobre a parte econômica, mas política também. Esse banco vai aceitar Bitcoin e Ethereum como colateral para os seus clientes pegarem empréstimo. E aqui é que está o ponto crítico. Se nós vemos esse tipo de atuação no mercado cripto sofrendo manipulação, eu digo assim, isoladamente no mercado cripto, quem dirá agora com o mercado tradicional, com Wall Street chegando na jogada? Vai ficar cada vez mais necessário ter dados de bancos privados, de saber como está a alavancagem dos seus clientes para saber os rumos do preço. Eu não duvido, pessoal, isso aqui a gente não pode ser ingênuo. É óbvio que o Wall Street vai manipular o preço na medida em que os seus clientes vão se alavancando. É óbvio, isso aqui está dito, não tem como fugir disso. Os players de Wall Street estão ganhando cada vez mais ferramentas para manipular preço. É ETF, é BlackRock custodiando ativos, é criando cada vez mais instrumentos financeiros para as pessoas saírem da autocustódia, que é a proteção, que é o que tem que ser feito, e terceirizar a sua custódia para esses grandes players. Eles estão criando cada vez mais ferramentas para ter mais Bitcoin. E agora, olha o que está acontecendo. Agora eles estão passando de um simples custodiante de Bitcoin, de um terceiro,
para ter efetivamente um instrumento que pode fazer o Bitcoin do terceiro, do cliente dele, se tornar Bitcoin do banco, que é sofrer uma liquidação. Se o meu cliente está alavancado em 10 Bitcoins e eu faço ele ser liquidado, os 10 Bitcoins agora são meus. É exatamente essa possibilidade que está em jogo. E ponto mais importante ainda, né? Nós estamos num sistema financeiro já há muito tempo que a gente chama de dominância fiscal. Ou seja, é literalmente isso. O fiscal domina todo o resto. O Fed, os bancos centrais, eles têm que tomar toda a decisão pensando em dívida pública, pensando em quanto o governo está endividado e se eles vão conseguir rolar essa dívida, se eles vão conseguir arcar com o custo da dívida todo ano. Então o Fed ele não sobe juro e desce juro pensando só em inflação. Vamos ser sinceros. Ele pensa também na dívida que ele tem que pagar todo ano, que ele tem que ir rolando com o passar do tempo. E tudo gira em torno de, ó, eu preciso imprimir mais moeda, senão eu não rolo minha dívida. Tudo gira em torno disso. O Banco Central precisa imprimir moeda para rolar as dívidas e para não causar um pânico, um caos total na economia do seu país. O Banco Central imprimindo mais moeda, o que ele gera? Depreciação da sua própria moeda. Então, esse é o fenômeno das moedas fiduciárias que a gente vê hoje, né? Isso aqui não é segredo, assim, todo mundo sabe disso. E o Larry Fink, né, CEO da BlackRock, quando ele advoga em favor do Bitcoin, ele fala exatamente disso. Se você sabe que a sua moeda fiat vai desvalorizar, você tem que ir para Bitcoin. É uma das suas poucas saídas, né? Bitcoin e ouro. E o Bitcoin está cada vez mais ganhando tração, porque realmente tem pontos negativos e pontos positivos do Bitcoin, assim como tem do ouro. Mas quando a gente olha para os pontos positivos do ouro, a gente enxerga o Bitcoin sobressaindo, ele ganhando dos pontos positivos do ouro, né? Ele é mais escasso, você pode transacionar com uma praticidade muito maior, você afere que ele tem qualidade, que ele é original de fábrica, digamos assim, com muito mais facilidade, você transporta, você particiona em pequenos pedaços com muito mais facilidade. Esses grandes players perceberam isso. E eles sabem também que, bom, se a moeda vai desvalorizando por causa da dívida pública, eu simplesmente ter títulos do Tesouro, ter títulos públicos na carteira dos meus clientes ou no meu próprio banco, não vai ser suficiente, porque eu estou exposto numa moeda que está perdendo valor, uma moeda fiduciária. Ainda que eu ganhe um juro, esse juro ele não condiz com a velocidade que a minha moeda se desvaloriza. Esses grandes players institucionais sabem exatamente disso. E como é que eles vão fugir disso, então? Acumulando cada vez mais Bitcoin também. Então não pense que esses caras eles só estão pensando em oferecer um bom serviço para os seus clientes. Ah, você gosta de Bitcoin? Aqui você vai encontrar. Não, eles querem acumular para si próprios Bitcoin. E como eu comentei, agora eles têm efetivamente um mecanismo, uma ferramenta para tomar os Bitcoins das pessoas e serem donos, né, custodiarem para eles mesmos. Qual que é a consequência direta desses instrumentos que estão sendo criados hoje e que nos próximos 4, 5 anos só vão evoluir? Ó, veja bem, o curto prazo do Bitcoin vai ficar cada vez mais louco. Mas a gente vai ver uma manipulação massiva, uma manipulação muito mais poderosa porque vem de Wall Street. Então, pode ter certeza, quem opera para curto prazo, quem faz day trade, quem tenta fazer intraday ou quem tenta fazer até intra-mês, né? 1 mês, 2 meses de diferença, vai começar a se dar mal. Então a gente vai ver uma loucura no preço do Bitcoin, uma volatilidade maior e realmente se perguntar, cara, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com o preço? Isso aqui vai ficar mais frequente. Quem opera alavancado, o teu risco vai aumentar. Se você se alavanca aí em 10 vezes, 20 vezes, já vai ser suficiente para você correr o risco de sofrer uma manipulação, né? E se tua alavancagem estiver numa região de liquidez, fica atento, porque é bem provável que o pessoal vai buscar liquidar você. Se você tem operações de colateral, mesma coisa, né? Você tem que manter um LTV ali, um percentual muito baixo, senão o teu risco de ser liquidado, porque esses grandes players estão entrando na jogada, vai crescer cada dia mais. Então, se você deposita a sua esperança numa guinada de preço astronômica e você está alavancado para surfar isso, eu tenho que te dizer, o teu risco vai subir e provavelmente você não vai alcançar isso não. Acredito que nós estamos chegando no fim dessa era desse tipo de operação, com um certo risco-retorno positivo, uma capacidade de prever que isso vai dar certo com uma certa qualidade para o seu patrimônio, né? Todo mundo queria institucional entrando no Bitcoin para aumentar a adoção. Isso vem com algumas consequências, e a consequência negativa é que eles vão começar a tomar conta do curto prazo do preço do Bitcoin. Mas só para o curto prazo, tá? Porque o médio prazo e longo prazo, eles também querem a mesma coisa, eles querem que o preço suba. E o mecanismo do Bitcoin é que o preço suba no longo prazo, sem dúvidas. Para você sair desse risco
né, para você não correr esses riscos e principalmente, né, o que o pessoal se expõe o tempo inteiro no mundo cripto, que é o risco de ruína, que é você perder tudo. A gente viu isso acontecendo com muita gente no dia 10 de outubro. Muita gente perdeu literalmente tudo que tinha construído em cripto, todo o seu patrimônio investido foi liquidado. Isso acontece. Como é que você faz para não se expor a esse tipo de risco? Primeiro de tudo, você tem que ter ativos que não vão a zero, né? Que você tenha um grau de segurança muito elevado de que ele possui tanto fundamento, tanto valor, que o preço dele não vai ser dizimado. Essa é a primeira coisa, né? Você tem que fazer uma boa análise, um bom stock picking, né? Crypto picking dos ativos que você mantém na sua carteira. Tem que ter certeza. Não pode ser aposta. Não pode ser uma promessa de crescimento. Não, o ativo já tem que ter crescido, já tem que ser robusto e o preço simplesmente ainda não acompanhou. E o que você faz com esses ativos? Você acumula o máximo. Esse é o segundo ponto. Escolha bons ativos e acumule bons ativos. Não é para você tradear, não é para você fazer apostas. Ah, se esse ativo é bom, vou abrir uma operação alavancada. Não, cara, se o ativo é bom e você sabe que ele tem que valer mais do que vale hoje, se já fez um valuation dele, sabe que o preço justo não é o que está agora, você acumula, porque uma hora o preço vai acompanhar. O preço justo vai aparecer. Então não tem que você apostar, não tem por que você se expor nesse risco. Simplesmente vá acumulando bons ativos que uma hora o preço vai condizer e a sua acumulação vai valer a pena. Em terceiro lugar, gerenciamento de risco e gerenciamento de exposição. Isso aqui é básico, né? Você tem um momento bom para ter caixa, tem um momento ruim para ter caixa, tem um momento bom para pegar o seu patrimônio líquido, né, da sua vida inteira e subir um pouco mais do que você tem em cripto, né? Vai, investe mais, tem momento para você tirar um pouco do risco, sai, deixa um pouco mais em caixa, né, materializa um pouco do lucro. Toda essa gestão ela tem que ser bem feita cada vez mais agora em que os grandes players entram e manipulam o preço. E por fim, é claro, né, que é um grande resumão, mas no fim tudo diz respeito à inteligência de mercado. Você tem que saber exatamente onde você está pisando. E eu não estou falando aqui de fazer uns riscos no gráfico e, né, a probabilidade de subir, de testar uma resistência. Não estou falando disso, não. Isso aqui é a parte mais superficial de uma análise cripto. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Ou você pega Bitcoin e esquece, ou se você quer gerar alfa sobre Bitcoin, se você quer acumular mais ao longo do tempo, você tem que saber exatamente em que momento do ciclo você está, qual que é a tendência para a gente ter um drawdown mais forte no Bitcoin, nos outros ativos, a hora certa de aumentar a exposição nesses outros ativos. Tudo isso você tem que saber com inteligência de mercado. Sem isso você não ganha. Você não consegue se surfar bem, fazer uma gestão ativa no seu portfólio sem inteligência de mercado. E se você quer ter contato com a nossa inteligência, com os indicadores proprietários que vocês já conheceram no canal e com cada descoberta que a gente vem fazendo, que é realmente incrível, nós temos hoje uma solução para você. Nós estamos abrindo vagas para o nosso serviço de inteligência. Então, conversa aí com o nosso time, os links estão na descrição. Você tem a chance de acessar de fato os dados que nós utilizamos, os dados que guiam nossa tomada de decisão, para você ter autonomia. A minha ideia é que você vá criando o seu arsenal e ganhe autonomia para poder se guiar no mundo cripto. Então, se você tem esse interesse, além de se inscrever no canal e deixar sua curtida, confere os links na descrição e veja como nós podemos te ajudar. Porque no fim é isso. Se você quer não só sobreviver ao mercado, mas de fato ter ganhos, materializar ganhos, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E a Target com certeza te ajuda nisso. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!